Bom, só fazendo uma introdução, né? Boa tarde para todos, todas, quem assistiu na gravação. Então, o complexo fraterno, né, falando, ele não foi dado tanta atenção pelo Freud, né? Ele se ateu mais ao complexo de Édipo como estruturante, mas isso levanta uma questão, né? Que eu estava até pensando antes de mandar o link, tudo estava aqui na minha cabeça, pensando. O complexo de Édipo, que é a relação vertical, ela só existe porque tem uma relação horizontal. Se a gente pensar num gráfico entre eixo X e eixo Y, aliás, eixo X e eixo Y, o eixo horizontal é o eixo X. Eu até penso naquela frase que a gente fala, o X da questão, sabe? Qual é o X da questão? Um pai e uma mãe só existem como pai e mãe porque tem um filho. Enquanto não tem um filho, não existe pai e mãe, existe um casal parental, e esse casal parental por si só já seria horizontal, pensando que um sexo não predominaria sobre o outro. Mas também não é isso bem que acontece. Né? Eu estava pensando no mito bíblico da criação do homem, que é Adão e Eva, né? E se a gente pensar que eles seriam os primeiros homens, né, pelo mito, os primeiros seres humanos, vamos dizer assim. Só que Eva vem da costela de Adão, portanto, Adão é o originário. Ele é o original, vamos dizer assim, o primeiro homem. Então já se estabelece uma relação vertical, quando na verdade não seria. Mas quem gera a vida, em maior parte, é a mulher. É uma participação dos dois, não tem como fazer sozinho, mas quem faz mais o trabalho de gestar é o corpo da mulher, né? Mas aí a gente vai entrar nas questões religiosas, né, de fazer uma crítica, porque aí vai entrar machismo e tudo mais. Mas é muito, muito louco pensar que o casal parental teria que ser equivalente, eles são equivalentes, para ter um filho precisa dos dois, né? E não é bem assim, não é igualdade, é equivalência, mas não é igualdade. Mas para um casal existir como pai e mãe, e, portanto, como autoridade diante dos filhos, precisa existir os filhos. Assim que, para ter um líder, precisa de uma horda. Ou seja, para a gente ter relações verticais, antes precisa ter uma relação horizontal. E eu acho que é aí que o complexo fraterno ele fica esquecido, né? O Freud não fala muito, mesmo que ele esteja falando, porque quando ele fala de totem e tabu, ou de matar o pai da horda, só se mata o pai da horda porque se estabeleceu uma fratria, fez uma passagem de horda para uma civilização, ou uma pré-civilização, que mata esse pai. Ou seja, houve uma junção entre equivalentes para que matem esse pai. Então, essa é a parte da história que a gente dá menos atenção, né? E isso aparece na clínica. Muitas vezes eu vejo que talvez de uma forma mais subjacente, algo que está ali, mas está implícito, mas não explícito, né? E que muitas vezes é a base de muitos conflitos. Não que o complexo de Édipo não é estruturante, ele é, né? O que o Freud coloca, ele para as fantasias, para a relação objetal que se tem, para a passagem narcísica, ele é estruturante, mas ele também implica a relação horizontal. Tá boa, né, Lúcia? Deixa eu abrir aqui, peraí. E aí, isso, quando eu estava na PUC estudando, eu lembro de uma professora falar muito, a gente estava estudando sobre a psicanálise de criança, e eu lembro dela falar do complexo fraterno e o quanto isso era muito pouco trabalhado. E eu falei, nossa, me interessei por entender isso. E aí foi quando eu comecei minhas pesquisas, e aí eu trouxe a história do Toy Story. Claro que é um recorte, né? Porque o complexo fraterno tem muito, muito mais que a gente pode falar, inclusive eu conto o mito da Antígona,
os mitos religiosos, Caim e Abel, a gente tem um monte de história por aí, mas eu fiz um recorte com Toy Story, que é um desenho gostoso, né, de assistir, e tem de certa forma, um final feliz, né, uma saída, oferece uma saída para os conflitos fraternos, né. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Vocês assistiram? Me conta aí. Só para eu saber o quanto vocês assistiram, posso dar uma contextualizada, mas me conta aí, se quiserem abrir a câmera e falar, ou escrever, vocês assistiram Toy Story? Meu filme favorito. Maravilhoso. Contextualiza um pouquinho, que é bom, né? A gente relembra. Tá, eu vou contextualizando, mas provavelmente alguns já assistiram ou assistiram na infância, mas aí vai lembrando conforme eu vou falando. Então tá, deixa eu ver aqui. Então, só dando um contexto cultural, que aí é mais de cinema, mas o Toy Story, ele foi uma inovação nas histórias de animação, de desenhos animados. Até antes dele, os desenhos eram quadro a quadro. Desenho quadro a quadro é quando se desenha na mão todos os movimentos, desenha o fundo, né? Deixa o fundo como base e vai desenhando o personagem em movimento e vão se fazendo fotos, né? E por isso dá aquele aspecto dos desenhos da Disney. Eu vou falar mais da Disney aqui, mas inclusive é uma estética muito bonita, na minha opinião, o desenho quadro a quadro, que é o tradicional, que a gente chama, né? Só que a Pixar, talvez por curiosidade, para quem não sabe, a Pixar, ela é parceira da Disney, né? Então, muitas vezes é estúdio Disney Pixar, porque eles têm uma parceria, mas são estúdios diferentes, que fazem histórias diferentes. Geralmente, a Disney faz histórias de musicais, geralmente as histórias são muito mais musicais, a Pixar não. E a Pixar, ela sempre traz ideias muito inovadoras, então naquela época, lá nos anos 90 e bem antes disso também, os desenhos giravam, pelo menos da Disney, né, girava mais em torno das princesas, dos romances, e o Toy Story inovou quando ele trouxe uma história de irmãos, aliás, de amigos, né, que eu estou chamando de irmãos aqui, porque eu estou falando de complexo fraterno, mas de amigos, né, e não mais romance. Então, se vocês notarem, os filmes da Pixar não giram em torno de ideia necessariamente de romance. Inclusive, o único que eles fizeram, que seria uma princesa, ela nega o romance, que é valente, né? Ela não quer ter romance. E aí, um ano antes de Toy Story, a Toy Story inovou trazendo o 3D, né? Então, já era computadorizado, tinha dimensão, né? Tridimensionalidade. Se vocês pegarem o Toy Story 4, e daqui a pouco já vai ter o 5, e ver a progressão do desenho, né, vocês vão ver que eles foram melhorando muito a tecnologia, eles são, inclusive, inovadores. A Pixar, em termos de animação, eles são muito conhecidos por inovação. Toy Story foi essa inauguração, né? E um ano antes, na Disney, lançou o Rei Leão. Né? O Rei Leão tem romance, a gente lembra do romance, mas ele também tem a questão da relação vertical. Né? Então, a relação com o parricídio, né? Um tio que mata o pai. E aí, Rei Leão é muito baseado no Hamlet, né? Na história, na estrutura de Hamlet, que, portanto, é uma história com uma estrutura do Édipo Rei, né? De Sófocles, né? E então tem como tema a perda do pai, a relação da filiação, e também tem um romance e um musical, como sendo Disney, né? Então ele vai falar do complexo de Édipo. Um ano depois, Toy Story vem e já nos traz aí a relação horizontal, o complexo fraterno. Então, Rei Leão, precursor imediato, já captava o imaginário pela releitura de Hamlet, peça que penetra no inconsciente por conter a lógica do complexo de Édipo. Mas para vocês verem como Toy Story nos capta muito também, como a relação fraterna, as relações horizontais são temas importantes e que não é dada muita atenção. A não ser, na psicanálise, o Freud, ele falava que a questão fraterna, que ele não necessariamente vai chamar como complexo fraterno, mas
A chegada de um irmão para o complexo de Édipo, ele seria uma forma de evitar passar pelo complexo de Édipo. Então, para o Freud, o conflito com o irmão é uma evitação. Peraí. Deixa eu só aceitar aqui, alguém está pedindo para entrar. Então, ele seria uma evitação. E aí, nos anos 2000, estourou de psicanalista estudando o complexo fraterno. Tudo bem que Adler também já falava, tá? O Adler, nessa época do Freud, ele também traz uma pesquisa sobre a posição dos irmãos, que é muito legal. Eu não coloquei nesse recorte aqui, mas ele fala do primogênito, do segundo irmão, do irmão caçula, e não necessariamente significa o tempo que nasceu uma criança. Muitas vezes, você pode ter um segundo filho que ocupa um lugar de primogênito, porque isso é posição. Mas é claro que o tempo, ele também tem sua função, né? O tempo que uma criança nasce, o tempo que vem uma outra, isso indica lugares, né? Então, quando a gente fala de fratria, a gente também está falando de lugar, a gente está falando de equivalência, mas não de igualdade, né? Então, que nem quando a gente pensa no casal parental, mãe perfeita essa classificação de posição. Se a gente pensar no casal parental, mãe e pai, eles são equivalentes no sentido de duas autoridades diante da criança, mas são posições diferentes, são funções diferentes, função materna e função paterna, né? E que muitas vezes, como a gente sabe em Lacan, que função materna e função paterna pode ser feito, e se possível, deveria ser feito pelos dois, né? E poder suportar a ambivalência, e não um encarnar completamente uma função e o outro não, né? E nem faltar uma das funções. Vamos lá. Então, só contextualizando, a história do Toy Story é a história de brinquedos, é a história de um menino que brinca com seus brinquedos. Então, o filme já gira em torno da ideia do brincar, da ideia da infância. Sim, função, não gênero, exatamente. Ficou um Ana Siegel aqui perdida. Então, esse desenho, ele trouxe a ideia da infância, e não mais o romance, né? Até tem, assim, muito sutilzinho entre o Woody e a personagem lá, que é a vaqueira. Não, a vaqueira não, é a... Ai, esqueci o nome dela. Pastora. A pastora, é isso. Depois ela some, então aparece no 4, mas não é o foco, né? O foco é a ideia de fratria. O Woody, ele é o personagem principal e ele é o boneco preferido. Pelo que se entende, e quem tem uma pessoa que é fã aqui, super filme preferido, se souber responder isso, mas, se eu não me engano, ele é o primeiro brinquedo. Ou, se ele não é o primeiro brinquedo, ele ocupa o lugar do primogênito, que é o lugar, o primeiro filho, o primogênito, aquele que é o eleito para ocupar o lugar dos pais, né? Então, ele se coloca diante dos outros brinquedos como líder, e os outros brinquedos, de certa forma, aceitam. Mas eu tenho uma objeção sobre isso. Porque aí eu já vou avançar um pouquinho, mas quando ele vai jogar o Buzz da janela, e ele tira o Buzz da fratria, da relação do grupo, o grupo não aceita, né? Então, será que ele é líder? Isso é uma questão que eu jogo, será que ele é líder mesmo? Porque se ele fosse líder, os outros brinquedos teriam que seguir o que o líder está colocando, né? Mas eles não aceitam, eles jogam o Woody para fora, né? Ou isso já não é também um complexo de Édipo, ou uma ideia de totem tabu, né? De matar o totem, o pai da horda, subcolocado nessa história, né? Quando eles jogam o Woody para fora. Mas aí é metalinguagem da metalinguagem. Então, o conflito começa com o Woody, todos os brinquedos, na verdade, com medo. Na verdade, os brinquedos, o Woody, inicialmente, não. Os brinquedos com medo de que novos brinquedos vão chegar, porque é o aniversário do Andy. Então, já se insere aí esse medo de que já vem, que é próprio do que a gente vai falar, que é o complexo fraterno, que é a chegada de um irmão vai roubar e vai me substituir, né? Então, a criança, quando recebe um irmão novo, e isso vai depender também do tempo lógico que essa criança tá.
qual a idade, se ela já passou pelo complexo de Édipo ou se não, isso muda a forma como uma criança recebe um irmão. E a gente vai falar disso aqui. Então, os brinquedos estão desesperados de que brinquedo vai chegar. Uns acham que, poxa, tomara que venha uma senhora cabeça de batata, né? Então, vem uma parceira para mim, fica feliz, né? Fica ali na ansiedade de vir alguém novo, legal. Outros ficam com medo de ser substituídos, né? Que é uma emoção própria da infância quando uma criança sabe que vai chegar outra, ou quando chega outra criança, né? Então, o que vai ser isso? Eu vou ser substituído, né? Eu já não tenho mais essa importância, ou vai chegar um irmãozinho que eu vou poder brincar com ele, né? Então, o Woody representa o sujeito que ocupa um lugar de prestígio e amor. Então, ele se põe como líder e ele não tem medo de perder o lugar dele. Ele é o único que não tem medo. Ele acalma todo mundo, faz uma estratégia lá com os soldados, né? Mas ele tá tranquilão. Mas mal sabia ele que quem ia sofrer com a consequência desse aniversário era ele mesmo. Então, o Buzz, ele vai chegar como um novo filho, ele rouba toda a atenção de todo mundo, né? Vou colocar aqui. Ah, a imagem tá lá para frente, lá para trás. Peraí, lá para frente. Então, ele vai chegar, só pela imagem, tá, gente? Que eu gosto de mostrar o filme. Ele chega e ele causa fascínio em todo mundo, até porque ele é uma carne nova no pedaço, né? Então, os brinquedos ficam muito interessados, ele é do espaço, então é uma coisa muito nova nessa época, nos anos 90. Então, nossa, um brinquedo espacial. Por exemplo, no 5, que vai ser o próximo filme, eles vão inserir o tablet, né? Que vai ser a novidade contemporânea, de uma nova forma de brincar. Ele é lindo. E aí, os brinquedos começam a ficar fascinados, interessados. Isso representaria todas as pessoas, não só o pai e a mãe, mas todo o ambiente, o entorno, como se comporta diante de um novo bebê, né? Todo mundo fica fascinado, todo mundo quer pegar no colo, e a criança que tá ali fica, e eu, né? E eu aqui? E muitas vezes ela quer chamar atenção, ela faz de tudo para que ela volte a ter atenção igual o bebê tá tendo. E em Lacan ele vai falar do complexo de desmame, né? Que vai suscitar em sentimentos agressivos da criança em relação ao bebê. E aí, será que eu tenho como voltar? Ah, dá. E aí eu coloco a música, que eu acho que a música guia a gente com os sentimentos que o Woody tem. Então, ele, nessa chegada do Buzz, ele canta a música que eu traduzi aqui, aquela eu era líder, tinha poder, mas isso acabou. E então o céu sobre mim desmoronou. Eram coisas mesmo estranhas demais para mim. Ou seja, essa criança que recebe um novo irmão não sabe o que fazer com essa nova coisa, esse novo lugar, essa nova posição. Né? Ela não sabe, e isso mostra essa perda do narcisismo primário. Né? Ou seja, eu não sou mais o centro das atenções, né? Sua Majestade o bebê não é mais. E aí, complexo fraterno, peraí, só um minutinho, tem alguém entrando. Para a gente falar de complexo fraterno, a gente precisa falar do complexo de Édipo, né? Então, só contextualizando o complexo de Édipo, ele é uma função estruturante do sujeito, como Freud nos trouxe. Ele implica numa relação de três. Então, tem a criança que elege um genitor como objeto de amor, geralmente a mãe, que é o primeiro objeto de amor, e foi o primeiro objeto de satisfação, que é por ela que ele mamou, né? E tem como o sexo oposto como rival. Isso no caso de complexo de Édipo do menino, né? Na menina também, mas a menina tem uma fase anterior. Mas vamos pensar no menino. Então, ele tem o objeto de amor, a mãe, e aí ele tem o pai como rival. Então, é uma relação triangular. Quando ele vê que ele não vai poder ficar com a mãe, ele pode ser castrado, né? Aí vem o complexo de castração, ele tem que fazer uma escolha narcísica e dizer, vou preservar o meu órgão genital, senão eu vou perder,
Então, eu vou me identificar com esse pai que tem o falo, né? Eu me identifico com ele e mudo minhas relações objetais, vou me voltar para o mundo, né? E aí o menino sai do complexo de Édipo e vai buscar uma parceira no mundo. A menina tem um tempo pré-edípico, né? Porque a menina, antes dela triangular com o sexo oposto, rivalizar com o sexo oposto, amar o sexo oposto, rivalizar com o mesmo sexo e depois se identificar, ela amou o mesmo sexo primeiro, que é a mãe, né? Então, ela primeiro vai ter o primeiro objeto de amor, que é a mãe, que antes de virar mãe era o seio, e aí ela vai para o pai, aí ela muda o objeto para o pai, isso pensando no Édipo clássico, né? Nem sempre o Édipo acontece dessa forma, o Édipo também tem seus detalhes, e suas outras formas de se comportar. Mas essa é a historinha clássica. Então, a mãe é o primeiro vínculo, o pai é o agente. Mas tem uma coisa, tem um momento que o pai entra como um pai genitor, um pai agente, um pai que é o castrador. Antes disso, tem um tempo em que o pai, ele ainda não é esse pai. Ele ainda isso Lacan que vai dizer, ele ainda se comporta como um equivalente. Que é quando, ainda nessa fase da criança pré-edípica, o pai, ele é só um rival. Ele ainda não é um pai castrador. Ele é como se fosse um irmão, um competidor, do mesmo nível. Só depois que o pai ocupa um lugar onde ele não é um competidor do mesmo nível, e essa criança vai perder em relação ao pai, né? Porque a mãe é do pai, né? E os dois estão no mesmo nível, a criança não está. Mas antes disso, e isso a gente vê em crianças pequenas, rivalizando com o pai, né? Pelo amor da mãe. Então, a gente vê essa briguinha, esse ciúme, como se eles estivessem em igualdade, né? E o Lacan vai dizer isso. Aliás, eu vou até indicar aqui. Ó, esse é o livro que o Lacan, ele não fala muito de complexo de Édipo, aliás, de complexo fraterno, mas nesse livro ele vai falar os complexos familiares, ele vai falar do complexo de desmame, que eu estou falando aqui, que eu vou citar, e o de intrusão. Então, a relação do ciúme, que aí o Lacan vai falar de ciúme, ele vai falar no complexo de intrusão, que seria o complexo fraterno, mas o Lacan chama de intrusão, que é quando o irmão vem e entra na relação, então ele é um intruso, né? Então, vamos lá. Então, aí tem a castração, o não saber. Isso é muito interessante, essa relação do não saber, que no Buzz, por exemplo, esse não saber está no Buzz nessa história. O Buzz, ele vem e ele acha mesmo, ele está na fantasia de que ele é um astronauta, né? Que está com uma missão de pegar o vilão, enfim. Ele realmente acredita que ele voa. Então, naquela cena, que eu até coloquei um GIF, aqui, ó, aqui. Vocês estão conseguindo ver? Então, né? Ele pula, né, e se utiliza da gravidade, e aí o Woody, que sabe que ele é um brinquedo, e todo mundo também sabe, menos o Buzz, ele fica abismado, porque todo mundo fica, ai, que maravilhoso! E ele diz, não, isso não foi voar, isso é cair com estilo, né? Então, não, ele não é tudo isso. Aí ele já está nutrindo sentimentos de ciúme, né? Porque todo mundo achou incrível o que ele fez, e para ele voa. Só que isso é uma fantasia, né? Ele está numa fantasia de que ele é um astronauta, ele não se deu conta de que ele é um brinquedo, e ele serve para brincar com o Andy. Ele tem uma função de servir. O Woody tem essa noção. Acontece que o Woody, ele é o predileto, então ele está numa posição privilegiada. Inclusive, se a gente notar, os outros brinquedos, às vezes eles ficam meio assim pro Woody, sabe? Aquela virada de olho, tipo, ai, filho predileto, né? E ele nem liga para isso, porque para ele é mais importante ser o predileto do Andy, né? Isso, né? Eu acho que essa cena e o conflito do Buzz, né? E a gente está falando do conflito do Woody, mas tem um conflito que é do Buzz, que é também essa tomada de consciência de que ele não é um brinquedo. Aliás, de que ele não é um astronauta, ele é um brinquedo. Então, também tem uma queda. Deixa eu só voltar aqui. Onde eu estava? Então,
essa é que eu estava falando da relação do saber, né? Ele não sabe que ele é um brinquedo. E se a gente pegar o complexo de Édipo, o Édipo, na verdade, do Sófocles, tudo só acontece, ele só mata o pai e fica com a mãe porque ele não sabe da própria origem. Os próprios pais, na verdade, cometem o assassínio do filho, que, na verdade, não matam ele, né, levam ele para outro lugar, mas os pais mandaram matar. Isso é uma parte da história que também a gente, no complexo fraterno, alguns autores, a Maria Rita Kell mais especificamente, ela vai questionar que é a posição dos pais diante dos filhos, da fratria dos filhos, né, da relação, dos laços fraternos, que o que ela questiona? Que como os pais, a mãe especificamente, vai posicionar os filhos, como ela vai colocar um olhar para os filhos, que pode estimular rivalidade, que estimula numa criança um não lugar e um outro num lugar de privilégio, né? Então, a Maria Rita Kell, lá em 2000, quando ela vai trabalhar, que ela chama de função fraterna, vamos chegar lá também. Então, tem muitos nomes para esse mesmo objeto de estudo, que é a fratria. A gente tem complexo de intrusão no Lacan, complexo fraterno em Caes e a função fraterna em Maria Rita Kell. Mas a gente está falando tudo dessa relação horizontal. E o não saber, ele acaba se tornando um fantasma. Édipo só fez tudo o que fez, é claro, tinha uma profecia, então era para acontecer, mas isso aconteceu em decorrência de um não saber. E isso leva a uma questão clínica para a gente, que é em casos de adoção, onde o sujeito não sabe, só que tem um não saber que é consciente. O inconsciente sabe. O inconsciente capta. Então, quem atendeu pessoas que muitas vezes tiveram essas ideias de que são adotadas, elas juntam coisas, elas percebem uma estranheza, elas sabem que tem algo estranho, por exemplo, na relação do corpo com os pais, elas sabem que tem um furo na história, tem um hiato, né, da qual ela não sabe de como aconteceu a origem dela. Então, isso tudo vai dando rastro de que tem algo que não estão contando, não dito. Isso deixa o sujeito, muitas vezes, perdido de si mesmo, se ele não pode saber a própria origem, né? Ou se ele sabe uma origem que a história não bate muito bem. É que nem nenhum crime é perfeito, nenhum crime é perfeito sem que tem rastro. E essa relação de não saber gera rastro também, né? Gera dúvidas, gera incerteza, gera incômodo no corpo, um incômodo nas identificações, né? E esse não saber aqui no desenho, eu vejo que está muito colocado no Buzz. Né, ele não sabe. E a partir do momento que ele toma esse conhecimento, a gente vai ver mais para frente no filme, como que ele reage. Então, saber do desejo que nos antecede é, no mínimo, compreender boa parte do que nos constitui. Né? Eu coloquei aqui estruturas familiares diversas, porque acho que é importante colocar que o complexo de Édipo, ele é estruturante, porque ele fala de função, tá? Não necessariamente tem a ver com o gênero, com o sexo dos agentes dessa estrutura. Então, a gente conta essa historinha clássica, mãe e pai, mas isso não depende, tá? O que importa é quem faz a função. Então, a gente tem muitas estruturas familiares hoje, e o complexo de Édipo continua sendo estruturante, porque fala de função. Complexo fraterno, então eu coloquei aqui, o medo de perder o amor dos pais. A diferença na triangulação do complexo fraterno para o Édipo é que no Édipo tem que ter um deslocamento. Então, quando a criança, eu vou pegar o clássico menino, ele vai rivalizar com o pai, ele vê que, para ele sair disso, se ele continuar nisso, ele vai perder algo de si, ou ele vai perder, aliás, ele vai perder algo de si, porque ele vai perder o órgão genital, da qual ele tem medo, então ele tem que fazer uma opção e ele tem que se deslocar, ele se identifica, a saída dele é a identificação, ele se identifica e se desloca para o mundo, né, vai achar outra para você, vai achar um outro amor para você, né, esse já é do papai. No complexo fraterno, não tem esse deslocamento. O medo, muitas vezes, é concreto, é um medo real de perder um lugar.
essa criança vai me substituir, né? Então, a angústia no complexo de intrusão, eu estou usando aqui o conceito do Lacan, mas a angústia está realmente num lugar onde ele vai perder lugar, não tem deslocamento, eu vou ser substituído, né? Eu vou desaparecer. Então, se no complexo de Édipo a criança rivaliza com o genitor pelo amor de outro, do fraterno, o medo é perder o amor dos pais para um rival da mesma geração, né? Então, o irmão pode tomar seu lugar sem que tenhamos que fazer um verdadeiro deslocamento. Então, ele pode realmente perder. No complexo de Édipo, você não vai perder, você se desloca para outro lugar, mas você ainda tem uma posição nessa relação. No fraterno, muitas vezes a angústia é de perder, eu posso ser substituído. O que faz de um pai e uma mãe é um filho, se tem outro, talvez não precise de mim, né? Então, no complexo de Édipo, o rival é genitor do outro sexo e uma posição assimétrica, vertical, né? Então, não tem uma competição de fato. É uma competição imaginária, onde a criança, para não perder o próprio... tem que abrir mão de si, para não perder o próprio pênis, ela tem que se voltar para outra coisa. No fraterno, ela é simétrica. Então, é como se é simétrica, exatamente isso. Só precisa de um filho para se fazer pai e mãe. Então, eu posso não ter importância aqui, eu posso, e que muitas vezes isso acontece. Muitas vezes, no desejo da mãe ou do pai, né, mas nesse desejo parental, se tem o desejo de um filho, que não é aquele que vem, quando chega outro, o outro ocupa esse lugar. E aí, como é que fica? Para essa criança que não conseguiu, que não preenchia o desejo dos pais, e uma outra chega e preenche. Ou quase, ou chega perto, né? E por isso que a Maria Rita Kel vai também responsabilizar os pais sobre como se dá essa relação no fraterno, entre os irmãos, né? Muitas vezes a relação dos irmãos se dá pelo lugar que os próprios pais colocam cada um. No complexo de Édipo é necessário fazer um deslocamento, no fraterno não. No Édipo o risco é simbólico, né? Significa o incesto barrado, e no fraterno o risco é concreto, eu posso não ter nenhuma função, já que chegou outro, né? O complexo fraterno é intrapsíquico, inconsciente, e ocorre mesmo sem a existência de um irmão real. Mas isso eu vou fazer uma diferenciação desses termos mais para frente. Aqui, agora, na verdade. Então, ó, a gente tem complexo fraterno, função fraterna, relação fraterna, aí a gente fala em laço fraterno e fratria. Complexo fraterno é esse da qual a gente está falando. Ele é intrapsíquico, ele é inconsciente, ele faz, de certa forma, uma função, né? Qual a diferença da palavra função fraterna? É de quem vem. Função fraterna vem da Maria Rita Kel, da pesquisa da Maria Rita Kel, só que para ela, a função fraterna, ela tem toda essa característica do complexo, que é intrapsíquico, ela é inconsciente, só que ela precisa que seja um irmão, na teoria dela, são irmãos reais, consanguíneos, né? Então, eles precisam ter um laço. Quando a gente fala de complexo, não necessariamente precisa. A gente pode estar falando de relações de amizades, de um grupo. Inclusive, o Caes vai falar que também pode ser de gerações diferentes. Por exemplo, pegar primos numa família em relação aos avós. Então, tem os avós e todos os primos estão na mesma categoria, são todos netos, né? Só que você pode ter um neto que tem 20 anos e um outro que tem 6, né? Podem ter. Ainda assim, tem uma relação de fratria, porque estão todos numa posição equivalente diante dos avós, né? Então, o complexo fraterno, quando a gente fala no termo do complexo fraterno, do CAES, ele não envolve necessariamente irmãos, né? Embora ele usa a palavra irmão, mas ele está querendo dizer que não necessariamente seja de sangue. E aí, laço fraterno e fratria. Então, a diferença. Laço fraterno significa laço consanguíneo. Então, quando a gente fala que tem 2 irmãos, eles têm um laço fraterno, porque eles são da mesma família e, portanto, eles levam a herança da família, o nome da família, né? Eles são a próxima geração daquele grupo familiar. Então, portanto, eles têm um laço. Mas quando a gente fala da fratria, a fratria é o grupo em si.
Então, eu estou só distinguindo aqui esses termos porque eu vou falar bastante eles. Então, fratria é o próprio grupo, que são o grupo das relações horizontais. O laço fraterno a gente fala quando é relação consanguínea. Mas não vamos confundir laço com laço do Lacan, porque o laço em Lacan é quando a gente consegue fazer vínculo com alguém, né? A gente faz laço. Aqui, quando a gente está dizendo laço, nesse sentido, não é essa relação. O laço aqui é uma relação de irmãos consanguíneos. O que nos leva a pensar que nem sempre laço entre irmãos significa ter uma boa relação entre irmãos. Então, você pode ter um laço de irmãos que tem conflitos, que é o que a gente está vendo aqui no Toy Story. Eu coloquei até a foto a imagem do exército, né? Porque o quanto esse filme faz referência a relações horizontais, né? O tempo todo a gente está vendo grupo, a gente está vendo relação de fratria. E aí, a identificação aqui, ela é diferente no Édipo. Para o Édipo, no complexo de Édipo, a identificação é uma saída dele. Você sai do complexo de Édipo pela identificação com o seu genitor do mesmo sexo ou com aquele que você está rivalizando. Se a gente não for pensar no gênero. Então, naquele que você está rivalizando, a saída é a identificação. No complexo fraterno, a identificação é a entrada, não é a saída, né? Isso a gente vai ver em Lacan. Então, ó, no período pré-edípico e pós-edípico, a entrada do irmão na relação pode se dar diferentes sentimentos. Então, no período pré-edípico, a Maria Rita Kell vai dizer que o nascimento do irmão ele vem para antecipar e preparar a criança para o Édipo. O Freud, de novo, ele vai dizer, né, voltando para o Freud, ele vai dizer que o complexo de fraterno, a relação fraterna, no período pré-edípico, ele vem como uma forma de desviar a entrada no complexo de Édipo, né? Desloca para não ter que entrar no Édipo. Quando ele vem depois, ele reativa as relações de identificação e rivalidade. Para Maria Rita Kell, no período pré-edípico, ele não é só para desviar, ele tem uma função. E a função dele é antecipar as relações que a criança vai ter com o saber, por exemplo. Então, se a gente pegar o caso do pequeno Hans, do Freud, quando ele vê a irmãzinha, ele começa a questionar, por exemplo, porque a irmãzinha não tem pipi, né? Não tem o fazedor de pipi. Então, isso começa a fazer ele pensar a diferença sexual. E ele começa a despertar para o desejo de saber. Então, ele pesquisa, mas por que não tem pipi? Mas quem não tem pipi? Então cortou o pipi, e aí isso gera toda a fobia dele, né? Ele vai entrar em toda a fobia, mas... Então, Maria Rita vai dizer, isso antecipa para a criança esse lugar do desejo de saber, que vem na latência, né? A criança quer saber a origem, de onde vêm os bebês, o que é a morte, e ela vai perguntar, e vai estudar. Então, aqui, quando chega um irmão, o irmão questiona, então, as origens, né? De onde ele veio, de onde veio esse bebê, por que não tem pipi igual a mim, né? Qual é agora a relação, né? Qual é meu lugar nisso? Então, para Maria Rita Kell, isso antecipa, e isso, de certa forma, é bom. Para ela diz que isso prepara uma elaboração para passar pelo Édipo. Então, ela diz aqui, ó, isso é uma citação. No período pré-edípico, o nascimento de um irmão introduz para a criança as questões essenciais em relação à sexualidade e mobiliza a investigação que vai precipitar sua entrada no Édipo. Questões em relação à origem dos bebês, a cena primária, a diferença sexual, como eu falei. Aqui, os irmãos constituem uns para os outros um campo fértil para especulações e brincadeiras sexuais, permitindo o início do que virá a ser uma série de novos campos de circulação libidinal, que projeta os sujeitos para fora do triângulo edípico. Ainda que o papel do irmão como objeto das primeiras experiências incestuosas seja apenas efeito do deslocamento do que estava investido sobre as figuras paternas.
o prazer que se obtém nas trocas e investigações sexuais com os semelhantes. Não é idêntico nem à fantasia edípica recalcada, nem ao prazer fornecido pelo sintoma. Aí, abaixo, eu coloquei o que o Lacan diz, né, sobre esse período da criança, da entrada da criança, que aí é o complexo de intrusão. Só que aqui ele não diz período pré-edípico, igual a Marita Rita Kel. Ele diz período pós-desmame. Então, é uma criança que já está desmamada. Ela já passou pelo complexo de desmame. E ele vai fazer todo um texto, um trabalho, pensando no complexo de desmame, que é quando o bebê desmama, né, do peito, e como isso gera impacto para o sujeito, para o bebê, para a criança, né, sair dessa relação com o leite, com a satisfação do seio, né, que não é só uma relação vital, ou seja, não tem a ver com uma alimentação, com sobrevivência, mas tem a ver com os afetos que aquela relação com a mãe gerava nele. E dependendo de como uma criança lida com o desmame, isso pode fazer com que ela se volte para o mundo, se reorganize libidinalmente para outras fontes de prazer, ou ela pode ficar fixada, e aí ele vai dizer que vão vir casos de drogadições, pessoas bulímicas, pessoas com problemas gástricos, e ele vai dizer que isso dá origem à pulsão de morte, porque quando o sujeito ele não consegue lidar com o desmame. Então, ele vai ficar que eu acho que isso leva até a gente pensar na melancolia, né? Porque ele fala que isso liga à pulsão de morte. Eu não sei se eu separei uma citação aqui dele, mas vamos ler o que ele colocou aqui. Aí, ele diz assim, aqui é a criança que passou está no pós-desmame, ela já desmamou, ela já não é uma criança que está amamentando. E aí, como ela vai lidar, ou seja, e também ela não passou no Édipo. A reação do paciente ao traumatismo depende de seu desenvolvimento psíquico, né? Ou seja, o tempo que ele está. Surpreendido pelo intruso na aflição do desmame, ele o reativa sem cessar diante do seu espetáculo. Faz, então, uma regressão que se revelará segundo os destinos do eu, como psicose esquizofrênica ou como neurose hipocondríaca. Ou então ele reage pela destruição imaginária do monstro, que é o intruso, que dará, do mesmo modo, quer impulsões perversas, quer uma culpa obsessiva. Então, ele vai dizer que a criança, ao ver, e isso aqui ele cita o Tomás de Aquino, né, num texto de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino observa uma criança olhando uma outra sendo amamentada com olhares invejosos. E ele fala dessa citação, que esse olhar dessa criança que já está desmamada, cria nela uma regressão de querer estar na posição de amamentação, na mesma posição desse bebê. E que, por ela não poder estar, isso reativa as pulsões de morte dela, as pulsões agressivas, e que ela acaba direcionando isso para o bebê. Então, a gente tem casos, não são estranhos ou incomuns, que uma mãe fala que pegou o irmãozinho mais velho tentando asfixiar o bebê, né, ou tentando afogar, ou fazendo essas coisas. Ah, é porque essa criança é uma criança psicótica, perversa? Não, não, porque ela tem estruturação. Mas isso são esses impulsos que são reativados. Primeiro, pelo medo de perder o lugar, também tem isso, né? E pelo Lacan, é porque essa pulsão de morte é reativada e ele projeta nesse bebê, né? O intruso sobrevindo do contrário, se após o complexo de Édipo, e aqui é o após, o Lacan vai dizer, ele é adotado na maioria das vezes no plano das identificações parentais, mais densas afetivamente, mais ricas de estrutura. Ele não é mais para o sujeito o obstáculo ou o reflexo, mas uma pessoa digna de amor ou de ódio. As pulsões agressivas se sublimam em ternura ou em severidade, né? Então, a criança, ela está mais preparada para receber esse bebê, esse intruso, quando ela já passou pelo complexo de Édipo, porque ali ela já rivalizou, ela já competiu, ela já perdeu um lugar, ela já perdeu o lugar de Sua Majestade o bebê, então ela já está, de certa forma, um pouco mais experiente, vamos dizer assim, né, mais estruturada, para lidar com...
Pode falar. E já tem interesse em outras coisas externas também, né? A gente Exatamente. poderia dizer também. Ela já fez um deslocamento, né? Esse bebê pode reativar, né? Mas esse novo intruso, né, pode reativar, mas a criança já está um pouco mais estruturada para lidar com essa triangulação, com essa nova rivalidade. Antes disso, não. E aí é o que ele fala, podem surgir psicoses esquizofrênicas, neurose hipocondríaca, né? Eu até fico pensando nessa neurose hipocondríaca, que seria talvez uma fobia, né? Pensando no caso do menino Hans, no pequeno Hans. Ele sucumbiu à fobia, né? E aí vem a Melanie Klein, com os conceitos de inveja, né? Ali o Lacan está falando do ciúme. Eu acho que eu não coloquei a citação do Lacan, que é bem boa, assim, sobre o que ele fala do ciúme, mas ele diz, eu acho que eu não coloquei essa citação, não, coloquei. Então, aqui, ó, ciúme e inveja são os afetos que são mobilizados no Wood. Para Melanie Klein, o ciúme, ele é uma defesa contra a inveja. A inveja, no conceito kleiniano, ele é um conceito, na verdade. Para a psicanálise freudiana, lacaniana, a inveja é um afeto, mas não um conceito. Para Klein, ele é um conceito, né? Ele tem uma função. E ela diz que a inveja ela é primordial, ela é primária, ela existe. Ela estaria como se fosse a agressividade do bebê, né? Em relação ao seio. Então, quando o bebê sente muito prazer pela amamentação, pelo seio, ele pode despertar a agressividade que é o morder o seio, né? Isso seria a inveja. E o que ela diz que é a inveja primordial, né? Que tem que ser superada. Quando o sujeito não supera essa inveja primordial, primária, aí tem algumas formas de lidar com a inveja. O ciúme é uma defesa dela, né? E também tem a voracidade, que eu vou colocar aqui para a gente, né? Diferenciar a voracidade da inveja. E quando as duas estão juntas, é o que aconteceu com o Woody, a gente vai entender. Mas a inveja, ela é quando o sujeito, ele sente muito, ele idealiza aquele objeto, ele não é uma relação triangular, é uma relação de dupla, é ele e o objeto, o sujeito e o objeto. Se o objeto é bom demais, né, esse é um termo que a Klein fala, a bondade do objeto, e ela tem muita satisfação, tem muito prazer com aquilo, e é demais, ela idealiza aquele objeto, ela fica grande demais para o sujeito. Então, o sujeito, ele precisa ou ser maior que ele, que o objeto, e se ele não puder fazer isso, ele tem que destruir o objeto. Por isso que a inveja, ela é destrutiva. A inveja, ela é uma agressividade destrutiva. Mas quando ela é muito agressiva, quando ela se junta com a voracidade. A voracidade, ela não é querer destruir o objeto, porque ele é muito grande, porque ele é idealizado, ele é bom demais. A voracidade é quando o objeto é bom demais e eu quero muito ele. Se eu quero muito ele, então eu sou voraz, a ponto de matar o objeto. De tanto que eu engoli, eu destruí. Isso é a voracidade. Quando a voracidade se junta com a inveja, a gente tem uma relação, um sujeito muito agressivo, né? E a gente vai ver no Woody. Ele passa do ciúme para a inveja. Quando ele entra na inveja? Quando ele joga o Buzz para fora, ele quer acabar com o objeto. Ele não consegue lidar com esse objeto, ele está no ciúme ainda. O ciúme ele é triangular. O ciúme sempre tem três, não é dois, são três. Então tem o sujeito, o objeto bondoso, da qual se valoriza, e um objeto que pode tirar de mim um objeto bom, né? Então eu preciso destruir aquele que pode tirar de mim algo bom, um objeto bom. Esse é o ciúme, é uma triangulação. E ele defende, ele é uma forma defensiva para não entrar na inveja, porque a inveja ela é uma relação completamente destrutiva. Ela não sobra nada. Fica o sujeito e o objeto é aniquilado, né? Então, o Woody, ele tá com ciúme. Ele tá com ciúme dos colegas, dos outros brinquedos, ele tá com ciúme, isso vai aumentando conforme o Andy vai trocando o quarto, vai colocando todo o tema de espaço, ele vai sendo jogado, inclusive, dentro do baú, junto com os outros brinquedos.
Então, ele vai cada vez mais perdendo espaço, os outros brinquedos não têm mais paciência para ele, o Buzz é muito legal, é muito divertido, e isso vai gerando nele tanta raiva, tanto ódio, que ele culmina na destruição do objeto. Eu preciso tirar o Buzz daqui, eu não consigo lidar com ele, né? E aí que isso é uma interpretação minha aí, né, do filme, que eu vejo que ele destrói o objeto, né? Então, a inveja visa que seja tão bom quanto o objeto. Isso, Hannah Siegel, que é esse livro aqui, muito bom para quem tiver interesse de estudar um pouco as teorias kleinianas. É esse aqui, ó, a introdução à obra de Melanie Klein, da Hannah Siegel. Bem legal. E ela diz aqui, a inveja visa que seja tão bom quanto o objeto. Mas, quando isso é sentido como impossível, visa danificar a bondade do objeto. E isso é um detalhe, né? Na inveja, quanto melhor for o objeto, quanto mais bondoso ele for, se a gente pegar o sujeito, uma pessoa invejosa, uma pessoa que tem a inveja primordial ali nela, muito ativa, né? Quanto melhor for aquele que é o alvo do invejoso, quanto melhor ele for, uma boa pessoa, uma boa relação, mais ele quer destruir, né? Quando não se é tão bom, se tem menos destruição. Então, ocorre primeiro, o Woody percebe que os brinquedos preferem Buzz, há uma triangulação clara, né? O objetivo é proteger o lugar de amor e prestígio que está sendo ameaçado. Para Klein, a inveja antecede o ciúme, é constitutiva do sujeito. A inveja primitiva, né? Primitiva surge no desejo de possuir e destruir o objeto muito idealizado. O ciúme, por sua vez, é uma defesa contra a inveja. Há um objeto amado e um rival que ameaça roubá-lo. Então, aqui a Klein vai falar quando o bebê morde o seio, né? Ele não consegue suportar a ausência do seio. Então, é aí que ele começa. Então, o seio, ele falha, né? Ele é bom demais. E a hora que ele fica ausente, vem a voracidade. Aí, para Lacan. Para o Lacan, ele diz, de fato, o ciúme pode se manifestar nos casos em que o sujeito, tendo sofrido desmame há muito tempo, não está em situação de concorrência vital em relação ao irmão. O fenômeno parece, pois, exigir uma prévia e uma certa identificação ao estado do irmão. Então, para o Lacan, o ciúme, ele é primeiramente uma identificação, que é diferente no complexo de Édipo. No Édipo, a identificação é a saída do complexo. Na intrusão do Lacan, a identificação entra primeiro. Então, quando ele fala nas relações de ciúme de uma pessoa com outra, significa que, vamos pensar no ciúme clássico, sei lá, de uma relação amorosa, né? Uma mulher está com ciúme de outra mulher em relação ao marido, ou o contrário, né? O homem em relação a outro homem. Ele vai dizer que é muito menos sobre perder esse objeto e mais sobre uma identificação com aquele rival. Então, o que está em jogo no ciúme para o Lacan é que o ciumento se identifica com o objeto do ciúme, com o rival. Então, ele fala assim, o ciúme, em sua essência, representa não uma rivalidade vital, aqui no caso do desmame, né? A criança não está rivalizando porque ela precisa se assegurar da alimentação, porque ela não precisa mais daquele leite, mas é uma identificação mental. Aqui é um Lacan de 30, tá? 1938, então ele ainda não usa termos como simbólico, ele já usa imaginário nesse texto, ele já inclusive fala do estádio do espelho, que vai ser lançado só em 49, mas aqui em 38 ele já fala do estádio do espelho. E ele já fala sobre imaginário e real, mas simbólico ainda não entra. Mas aqui ele usa muito a palavra cultura, né? A imagem do irmão no desmamado só atrai uma agressão especial porque se repete no sujeito a ímago da situação materna, e com ela o desejo de morte. Esse fenômeno é secundário à identificação. Aqui é o que eu falo da pulsão de morte, que é reativado nessa criança após o desmame. Então, ela tem um desmame, se ele não lida bem com o desmame, é reativado pulsões de morte. Por isso que ele vai falar da bulimia, das drogadições, que são esse gozo, né? Que depois ele não fala gozo aqui ainda, mas vai vir a ser esse gozo, né? Esse gozo mortífero. E isso vem depois. Primeiro ele se identifica, né? Ele se vê ali, ele vê que um dia ele também mamou, e isso foi muito prazeroso,
ele não está mais, e aí depois vem o desejo de morte. E aí, o desejo de morte, para não ser de si mesmo, ele pode atacar a criança, o irmão, né? E aí, aqui, na inveja, né? Eu coloquei que o ciúme, na Melanie Klein, ele é uma defesa para a inveja. A inveja, ela ocorre depois, aqui no Toy Story, tá? Então, ocorre quando o Andy substitui completamente o Woody, os afetos arcaicos emergem, foi o que eu falei, né? Surge o desejo de eliminar o Buzz, o Woody joga o Buzz pela janela, um ato de aniquilamento, e a expressão máxima da inveja em ação, visando destruir o objeto. Aqui. Aí Freud vai falar, em 1908, a criança mais velha manifesta franca hostilidade para com o rival, eventualmente chegando a pequenos atentados contra aquele que jaz desamparado no berço, que é aquele exemplo que eu dei, né? Vai lá, tenta sufocar, ele faz esses movimentos. Só que aí, eu até coloquei essa imagem, mas a fratria, né? Os outros brinquedos não aceitam e vai jogar o Buzz para fora, né? A fala, joga o cowboy para fora. Claro que essa fala é no caminhão, lá mais para frente. Mas a fala do senhor cabeça de batata é, joga o cowboy para fora. Eles não aceitam, de jeito nenhum, a maldade do Woody, né? Essa relação destrutiva do Woody. E aqui vai falar da queda do narcisismo primário. Então, a chegada do rival destrói a fantasia do eu ideal. O Freud, em 1914, vai falar da sua majestade o bebê, para descrever esse narcisismo primário, esse ser o falo da mãe. E aí a criança descobre que ela não é o falo da mãe. Então, tem uma queda narcísica, que vai acontecer nos dois. Então, tem uma queda narcísica no Woody, ele não é mais o preferido, e vai ter uma queda narcísica no Buzz também. Então, ela é o centro absoluto do desejo materno, a criança, o sujeito do olhar. Com a chegada de um rival, esse lugar de exclusividade é ameaçado, e a fantasia começa a ruir. A perda do eu ideal é condição necessária para o desenvolvimento psíquico, mas produz sofrimento. Porque se a criança não sair desse lugar do falo da mãe, se ela não puder identificar que a mãe tem outros desejos, ou se a mãe permanecer desejando só a criança, isso vai culminar numa estrutura perversa, por exemplo. Né? Se a gente for pegar as estruturas lacanianas, se a mãe continuar desejando só o bebê e a criança continuar nesse lugar de seu falo, ela vai se estruturar perversamente. Agora, se a mãe deseja outras coisas, ele tem a queda do eu ideal para a passagem do ideal do eu, né? E a instância do super-eu, ou seja, a identificação, vai sair do Édipo, vai passar pela castração e vai entrar na neurose, né? E ele vai poder desejar outra coisa. Então, por isso que ele fala, é bom sim que caia, tem que cair, né? Então, aqui essa cena eu coloquei, que é esse olhinho dele olhando um novo objeto chegando, né? Quase como como esse olhinho de dó, né? Esse momento. Porque o Woody está sempre se mostrando. Aí vocês falam a percepção de vocês também, mas eu vejo que o Woody quer sempre se mostrar forte, que ele sabe o que fazer, ele tem a solução, ele tem para onde ir. E eu acho que essa cena do olhinho, é onde ele, né, dessa carinha aqui, é a cena que ele está mais vulnerável, eu acho, né? Que é quando ele se depara que ele vai perder. Ele chega a liderar, né? Como se fosse um líder ali. Ele toma liderança, além de ser o preferido, mas ele também toma a liderança ali, né? Uhum. Porque o Buzz, ele também tem, depois a gente vai conhecer ele um pouquinho mais nos outros filmes, mas o Buzz, ele também tem habilidades de liderança, né? É claro que ele vai virar quase o braço direito do Woody, como se o Woody fosse realmente um líder máximo e ele é o líder da horda, né? Então, mas ele também tem esse potencial de ser um líder, né? E aí, aqui o Woody vivia sua fantasia de eu ideal, na minha interpretação do filme, né? Articulando com a psicanálise, líder incontestável, favorito absoluto de Andy. Buzz ocupa esse lugar de fascínio e de desejo, não só no Andy, mas também nos brinquedos. É o novo bebê que captura os olhares e atenções. A passagem do Édipo transforma o eu ideal, narcisismo primário, no ideal do eu, instância ligada ao super-eu.
Para Lacan, esse eu já li. Em sua essência representa não uma rivalidade, mas uma identificação. O rival é espelho do próprio sujeito. Então, na clínica também, pegando tudo isso que a gente está falando e transformando isso também num lugar clínico para a gente escutar nossos analisantes, quando a gente está escutando um ciúme, a gente está escutando o espelho do sujeito, desse sujeito enciumado, né? Então, falar mais sobre... E a gente pode ver que a relação do amor e ódio, e é muito interessante isso do amódio e tal, do Lacan, que quando se tem um rival, é só sobre ele que se fala. No ciúme, na inveja também, mas no ciúme, pode reparar, não se fala do objeto que tem medo de perder, se fala daquele que é o rival, que é o espelho desse sujeito. Pode falar, Carol? Eu acompanho umas caixinhas de psicanalistas, né? E tem um que ele abre caixinhas anônimas, e aí vem as coisas mais bizarras, assim. E aí me lembrou uma caixinha que a pessoa estava falando que estava ficcionada pela ex do atual, né? Ela, enfim, estava seguindo, olhando o Instagram, não conseguia parar de olhar para a ex do atual, né? Ficou aficionada. E aí me lembrou essa situação. E eu acho que dá quase um fascínio, né, assim, nesse rival, né? Não para de falar dele, quer sempre falar dele, e aí o Lacan vai dizer que o rival é o espelho do próprio sujeito, então a gente também pode ver algo do narcisismo ali, né? Aí da rivalidade à reparação, então os dois são jogados para fora, pronto, agora os dois estão para fora da casa tentando voltar, e aí é quando eles entram na casa, aí tem o Pizza Planet, né? Tem toda uma passagem pelo Pizza Planet, que é sempre o Woody ali manejando o Buzz, porque o Buzz não tem noção que ele é um brinquedo. Embora, tem uma outra ressalva aqui. Ele não sabe que ele serve como brinquedo do Andy, ou um brinquedo. Mas toda vez que chega um humano, ele paralisa junto com todos os outros. Né? Então, não é como se ele continuasse e todo mundo tivesse que segurar ele ou esconder ele. Não, ele também paralisa. É como se fosse algo inerente, quase, né? Que não tem consciência, é inconsciente. Ele sabe que ele tem que paralisar, mas ele não tem consciência, ele está ainda na fantasia de que ele é um astronauta. E acho que isso é uma coisa interessante de a gente pensar a fantasia, né? Mas ele, de fato, faz o que todos os outros fazem, que seria quase o real da coisa, né? Todos têm que paralisar, porque todos têm que entrar em modo brinquedo, e não em modo vida, né? No modo vivo. Então, fora da casa de Andy, o Woody e Buzz caem na casa do Sid, né? Um menino que fragmenta e remonta seus brinquedos, de forma sádica. Nessa prisão compartilhada, os dois rivais são forçados a se conhecer e a cooperar. A aventura fora de casa é uma metáfora do processo de elaboração psíquica. Então, eles se dão conta, eles encontram os brinquedos, entram em pânico, eles não estavam acostumados, né? Se a gente pegar todo o cenário dos brinquedos do Andy e do ambiente do Andy, todo colorido, é mais organizado, os papéis de parede clássico do Toy Story são nuvens, é azul, né? Ou tem o tema do brinquedo. O Andy, ele brinca com os brinquedos de uma forma agradável, né? Ele cuida dos brinquedos. E o Sid não. O Sid, ele faz experimentos, ele troca cabeça e membros. E aí eu coloquei aqui forma sádica, mas o brinquedo da irmã, e eu deixei o Sid para o final, para a gente discutir a questão do Sid, que também é interessante. Mas quando eles veem esse universo escuro, né? Olha esse quarto, muito verde. Se a gente pegar no cinema, o que significam as cores? Tem muita função cor no cinema. Não se escolhe parede ou até colorização, né? Que também é para dar um efeito na gente, quando se colore quando faz a colorização mais esverdeada, ou mais amarelada, ou mais neutra. Nesse caso, tem muito verde. O verde no cinema representa uma sensação de enjoo, de envenenamento. Os vilões, muitas vezes, são verde, né? Não são vermelho.
Geralmente, vilões que são ligados à cor vermelha são vilões que eles portam a maldade pura. Então, por exemplo, Sauron, no Senhor dos Anéis. Então, são aqueles portadores de maldade pura. Ou a própria ideia de diabo, né? É a maldade pura encarnada. Quando é um vilão, geralmente é verde, né? Podem reparar, ó, a gente tem como é que é o nome da Bela Adormecida? A Malévola. A Malévola, toda a magia dela é verde, né? Então, sempre que há um vilão, que ele é mau, mas ele é uma encarnação, mas ele não é a maldade pura, ele é verde. E o verde traz essa ideia de líquidos que envenenam, né? Líquidos corrosivos, tóxicos. Então, ele traz para a gente toxicidade. Então, essa imagem aqui, se a gente pensar, parece um ambiente muito tóxico. E é onde tem muita briga. Se a gente pensar no Cid com a irmã, eles têm umas ceninhas ali que eles brigam, porque ele justamente pegou o brinquedo dela e manipulou o brinquedo dela, ela ficou assustada. E aí, quando eles vêm, eles têm essa sensação de horror. Mas aí a gente descobre que não é porque os brinquedos estão fragmentados que eles são ruins. Pelo contrário. Eles consertam o Buzz, né? E por que eles consertam o Buzz? Porque o Buzz agora vai ter a queda do Buzz. Buzz se dá conta, vê essa propaganda de brinquedo e essa cara, né? Achei muito boa essa imagem, porque é a cara dele chocada, né? Com a boca aberta, assim, né? Pasmo, que ele está se dando conta da realidade. Então, aqui é a queda do eu ideal do Buzz. Então, é uma tomada de consciência, o Buzz vê a si mesmo em um comercial e descobre que é um brinquedo, confrontando sua própria imagem. O que é interessante é que o Woody está falando o tempo todo, você é um brinquedo, né? Não sei se já passou a imagem, deixa eu ver, aqui. Essa imagem aqui, super expressiva, do Woody com os braços para trás, ele está dizendo, você é um brinquedo, né? E não entra, ele ainda não está pronto para ver. Isso também vai falar dos tempos da análise. Quando a gente, muitas vezes, faz uma interpretação, e a gente, como analista, está ouvindo que está naquele ponto. Só que quando a gente põe, não chega no sujeito ainda. Não entra, né, para o eu, na verdade. Para o inconsciente entra, mas para o eu não. Porque ele ainda não está pronto para lidar com isso. Né? E aí você continua a análise, escuta, até um dia que ele chega nesse lugar que você interpretou lá atrás. Porque agora ele pode ver. E aqui o Woody vê, né? Ele se dá conta. E como é que ele reage? Bom, ele tenta voar, ele quer, né? Vai para o teste do real e cai e quebra o braço. E aí eu coloquei fim da onipotência. Buzz tenta voar e cai, quebrando o braço. Ilusão de grandeza se desfaz diante da realidade. A aventura fora de casa. Ah, não, essa é a mesma coisa. E aí, eu peguei essa cena do chá, do Senhora Marocas. Gente, eu só me dei conta disso agora. Claro que quando a gente é criança, a gente não capta as coisas com a mesma mentalidade quando a gente vê algo quando adulto. Então, a gente sabe que ele está tomando um chá e está com os olhos meio revirados, e está falando meio, né, enroscado. Isso é uma performance de uma pessoa alcoolizada. A gente ri quando criança, porque isso é engraçado. Muitas vezes, a performance alcoolizada pode soar como engraçado em alguns contextos. Mas quando eu fui ver isso, que eu estava fazendo esses slides, e eu estava pensando sobre a tua história agora, nesse contexto, olha que bizarro é colocar ele como alguém que está alcoolizado. Pensando no conflito se a gente pensar, inclusive, nas adicções, no alcoolismo, essa queda do sujeito, essa queda narcísica, culmina muitas vezes no alcoolismo. Ele não dá conta desse lugar, dessa perda de eu ideal, né, se esvazia, não consegue criar um ideal do eu para seguir, né, o eu ideal, ele perde e esvazia. E aí, muitas vezes, culmina no alcoolismo, e isso vai conversar com o complexo de intrusão ou alguma erva tóxica, exatamente, né? Mas é interessante como a Pixar colocou aqui, e a criança realmente não se dá conta, a gente se dá conta só de adulto, ele colocou aqui o Buzz como uma pessoa
que está alcoolizada. Que a hora que ele percebeu, ele caiu, então ele teve a prova real de que ele não é um astronauta, ele vai tomar o chá, né, o chá da tarde, e fica com os olhos revirados e falando daquele jeito, da senhora Marocas, né? Então, olha que material dá pra gente pensar na questão do alcoolismo, né? E das outras drogadições, as dicções, coisas que vêm na boca, né? Na relação oral. Então, eu fiquei chocada quando eu me dei conta disso. Do quanto o desenho consegue entrar subliminarmente, mas a gente só entende, muitas vezes, a mensagem depois. Não é naquele tempo da infância, é só, e nem sempre na vida adulta só, né? Porque eu estava falando desse, né? Estava fazendo essa pesquisa, e isso me ocorreu quando eu fui ver essa cena. Pode falar, Carol. Então, eu reparei isso ontem, não me lembro de ter reparado na primeira vez que eu assisti, mas é uma coisa muito rápida, tem uma transição muito rápida, porque depois o Woody chega, não sei se ele sacode ou dá um tapa na cara, alguma coisa, então, e aí ele fica normal de novo, como se não... Então, eu fiquei com isso na cabeça, será que estava se referindo mesmo ao alcoolismo, ou só um estado de desorganização e depois voltou a si? Fiquei com isso na cabeça. Não necessariamente os roteiristas podem ter pensado, vamos fazer uma apologia aqui à drogadição, uma pessoa alcoolista. Não necessariamente. Mas, para a gente ver como isso está no nosso imaginário, esse lugar onde perder um ideal, o eu ideal, gera um trauma tão grande que precisa se recorrer a esses estados de prazer que muitas vezes, e nesse caso, é o oral, né? É pela boca, é por uma substância que muda o nosso estado de consciência, pode trazer euforia, né? Ou outras drogas que trazem outras sensações. Mas isso está no imaginário, de que se recorre a alguma coisa que coloque no meu corpo um certo tipo de sensação, eu vou chamar de sensação mesmo, porque não é necessariamente um prazer, né? Na verdade, é uma pulsão de morte, é mortífero, é um gozo, né? Mas eu achei muito interessante nesse momento em que eu estava estudando o Toy Story e o Complexo Fraterno, né? O Buzz performando uma pessoa que está alcoolizada, né? Logo depois de descobrir que ele não é um astronauta. Então, os brinquedos fragmentados de Sid, antes temidos, consertam Buzz, mostrando alteridade. Woody, preso em uma caixa, reconhece seus afetos destrutivos e experimenta a culpa reparadora. Então, a Klein, ela vai colocar nesses textos dela, né, que é o Inveja e Gratidão, os dois grandes textos, e Amor, Culpa e Reparação. E esses conceitos se articulam, né? Então, assim, o Woody, quando ele se dá conta do que ele fez, ele tá preso, o Buzz tá com uma dinamite ali, né, um explosivo, amarrado nele, então ele vai morrer, desaparecer, vai explodir, e tudo isso porque ele teve os sentimentos destrutivos dele. Então, aqui ele experimenta a culpa, e para Klein, é a partir da culpa que se pode encontrar uma reparação. Porque enquanto o sujeito coloca a culpa no outro, ele não repara, né? Pensar a palavra reparo como algo que se conserta, mas também algo que se vê. Ah, eu reparei nisso, sabe? Eu vejo, eu vi isso agora, coisa que eu não via antes. Então, acho que essa palavra reparar, para mim, ela tem essas duas, mais ideias até, mas essas duas são muito fortes. É algo que se pode ver de outra forma, então eu reparei, e reparar de conserto, ou até um terceiro, que é reparar de parar de novo, né? Nesse caso, eu acho que isso tem a ver muito com essa reparação dele agora, que ele pode experimentar da culpa e ver que, opa, fui eu que fiz isso, então eu posso fazer algo em relação a isso, né? E aí ele vai buscar uma reparação. Só que eles fazem isso juntos, eles entendem que isso é a questão do complexo fraterno. Existe uma rivalidade, mas quando os irmãos, ou o fraterno, né, as relações percebem que se unindo se chega mais longe, isso dá a possibilidade de cumplicidade. Então, eles conseguem sair desde que eles façam isso juntos,
né? Sozinho eles não vão conseguir, porque um está amarrado num explosivo pesado e o outro está preso, né? Então, juntos eles conseguem. Então, o de preso numa caixa reconhece seus afetos destrutivos e experimenta a culpa reparadora. Isso na minha interpretação, pegando, né, os conceitos canalísticos e lendo o filme dessa forma, né? Ele não fala, estou me sentindo culpado. Mas a gente vê nessa cena uma certa reflexão, né? Olha o que eu fiz. Os dois têm uma conversa nessa hora também, né? Tem algo reparador nessa conversa entre os dois. E antes da conversa dos dois, tem a reparação do braço do Woody, que também já está mostrando para a gente um lugar de reparação nessa história. A possibilidade de reparação, né? Então, a Siegel vai falar, a Hannah Siegel, uma importante parte da sua reparação consiste em aprender a renunciar ao controle onipotente de seu objeto e aceitá-lo como realmente é. Aí aqui eu coloquei, da hostilidade à ternura. Então, eles conseguem sair e eles vão armar um plano, então eles vão ser cúmplices agora, né? E vão armar um plano ali contra o Cid para escapar e ir para outra casa, que inclusive eles estão indo embora, estão se mudando. Então tem um tempo aí para isso acontecer. Então a saída da casa de Cid exige que Woody e Buzz unam forças com todos os brinquedos do vizinho. Todo mundo vai se juntar. Outra fratria ali. Outra fratria de brinquedos agora do Cid. A ameaça compartilhada transforma os rivais em aliados. E esse é o movimento psíquico fundamental do complexo fraterno. Isso é o típico de irmãos, que é assim, os dois se batem, né? Vamos falar de relação de irmãos. Rivalidade, se bate, mas a hora que a mãe vem para brigar, os dois se juntam falando, não fizemos nada, né? Isso é um clássico. Quem tem irmão, ou quem já viu relação de irmão, isso acontece muito. Se batem no quarto, você pegou meu não sei o quê, mas é meu, é seu. Na hora que chega a mãe com a chinela e fala, vocês vão parar? Não, ninguém fez nada, tá tudo certo, se abraçam, né, se fazem carinho, as crianças pequenas fazem isso, né, então, o irmão, no desenvolvimento do sujeito, ele pode ser uma intrusão, ele pode ser um rival, mas ele também é alguém da qual ele pode se juntar contra esses pais, né, contra uma autoridade excessiva dos pais, ou quando eles querem coisas em comum e precisam pedir para o pai, né, que não vai deixar. Então, se a gente se juntar, talvez a gente consiga, né? Então, a fratria também tem essa relação da cumplicidade, também tem essa função de cumplicidade, não só de rivalidade. E se a gente pensar que não estamos falando só de irmãos, a fratria existe em muitos lugares. Vamos pensar numa empresa, por exemplo, pessoas no mesmo cargo, numa mesma posição, ou próprios funcionários diante de um dono, de um chefe, né, de um grande gerente, um CEO. E vamos pensar nas greves, né? Quantas vezes os funcionários se juntam para fazer uma greve, para tentar um direito, alguma coisa que não está tendo, né? Então, só consegue diante desse líder, diante dessa autoridade, se juntando. E aí me ocorreu até agora um desenho que eu gosto muito também, que vai falar muito de fratrias, para pensar nesse aspecto, que é a vida de inseto. Vida de inseto vai falar muito dessa relação, né? Onde eles têm que, como formigas, se juntarem para ir contra a autoridade dos gafanhotos, né? Que são muito fortes, mas eles não são só fortes. Eles colocam no imaginário das formigas que elas não podem contra eles, e elas acreditam. Então, elas obedecem por uma demanda imaginária, por uma questão imaginária. Quando eles percebem que eles são muito mais do que os gafanhotos, né, eles são mais em quantidade, e se eles usarem estratégias, eles conseguem espantar e não precisar mais desses gafanhotos contra eles, né? É muito interessante, eu adoro vida de inseto. Então, aqui eu já li, no final o Woody diz, aqui é a máxima da reparação, que eu acho muito legal, é quando o Woody fala, você voa, né? Que eles saltam para poder cair no carro do Andy, e o Buzz diz, não, isso é cair com estilo. Ou seja, os dois aceitaram a reparação, né? Enquanto lá no começo era o Woody não aceitando o Buzz e dizendo, não, isso é cair com estilo, isso não é voar, e o Buzz está ainda na onipotência, tá na fantasia do falo, na fantasia de ser o astronauta, agora ele está consciente, e os dois podem admitir um para o outro que, olha, a sua verdade também é aceita,
né? Então, não, isso é cair com estilo. Isso é uma retomada de realidade que o Buzz tem, e é uma aceitação da posição do Woody, e o Woody, por sua vez, também aceita que aquela experiência, por mais que ela seja uma experiência de gravidade, né, de cair com estilo, isso talvez tenha causado nele uma sensação tão livre que ele diz isso, você voa assim, né? Então, isso é um reconhecimento mútuo que faz todo o fechamento dessa história, né? Que é muito bonito. E aí tem a música, aí eu já vou entrar aqui no brincar, mas a música que fecha o filme, que é Amigo, Estou Aqui. Então, agora a gente não é rival, a gente é amigo. E aí a pergunta que eu coloco, quando eu estou fazendo essa pesquisa de complexo fraterno, é qual o papel das amizades e dos irmãos também, as identificações, a relação do irmão, a imagem, a imago de um irmão, também nas escolhas objetais. Essa é uma questão que eu coloquei na minha pesquisa, que é a minha pergunta, que é, será que a gente só se baseia pela imagem parental para uma escolha objetal? Ou a fratria também pode servir como modelo? Essa é a minha pergunta de questão. E aí, aqui, eu coloquei o fator brincar nessa história. Se a gente for pensar em clínica com crianças, a gente tem aqui o brincar, que não dá para deixar de falar. Inclusive, se a gente está falando de Klein e de agora eu vou introduzir o Winnicott, então eu coloco que a metalinguagem do filme é reveladora. Isso fui eu interpretando. Então, vamos pensar que se o brincar na criança é uma forma de simbolizar os seus próprios afetos inconscientes, será que toda a história do Toy Story, todo esse conflito, não está se passando dentro do Andy? Isso fui eu colocando uma indagação de metalinguagem aqui. Será que toda a história de Woody se integrando com o Buzz é a própria história do Andy, brincando com os brinquedos? Porque se a gente pegar um detalhe, no começo do filme, ele vai fazer aniversário, mas a mãe pede para que ele vá até o berço do bebê. Ou seja, nasceu uma nova irmã. Chegou uma nova intrusinha na vida de Andy. Então, será que toda a história do Buzz chegar para o Woody e toda essa reparação não é o próprio afeto do Andy? Estou jogando aqui. Então, Toy Story não apenas narra conflitos fraternos, mas demonstra o brincar como espaço, está errado, mas espaço privilegiado, onde esses conflitos podem ser elaborados. Faltou apenas 2. O brincar é uma, se não a mais importante experiência da infância, pois ela abre caminhos e campos de vir a ser. Porque é através do brincar que a criança pode encenar, né, lugares para se estar no mundo. Então, ela encena o pai, ela encena a mãe, pode ensinar um irmão mais velho, pode, né, é ali que ela põe em cena um vir a ser, né, e é onde ela pode elaborar seus conflitos internos. Por isso que na clínica com criança, a gente vai trabalhar com brincar, né, a nossa Associação Livre, segundo Melanie Klein, aliás, a Associação Livre da Criança, para Melanie Klein, é o próprio brincar. Aí chegamos no CID. Agora vamos falar do CID, né? Eu coloco algumas interpretações que já que a gente está no campo da metalinguagem, tá? Se a gente está na metalinguagem, onde agora a gente está dando atenção para os personagens humanos, não mais para os brinquedos. Então, vamos considerar que aqueles brinquedos são brinquedos. Só que o CID, ele experimenta o lidar com o brinquedo enquanto vivo. Porque tem essa cena final aqui, que os brinquedos se mostram vivos para ele. Para nenhum outro humano dessa história, os brinquedos se mostram vivos, só para o Sidney. E aí tem a famosa cena também do Woody virando a cabeça 360 e olhando para ele e falando, então brinque direito, né? E aí isso eu fiz algumas questões também que eu abri para pensar fora a oclusão, a psicose, né? Ou até mesmo os afetos persecutórios de um sujeito, porque esses brinquedos se voltam contra o Cid, né? Eles armam e se voltam contra ele. Então, tem aquela cena que todo mundo sai, todos os brinquedos, né, meio de terror, saem das areias, né, e vão na direção dele, e eles são brinquedos gentis, eles são legais, só que ali eles performam um brinquedo de terror. Então, eu coloquei que, será? Do que estamos falando aqui, né? E
de novo, esse filme fala muito de fratria, então o Sid também tem uma irmã. Mas olha que interessante, diferente do Andy, que tem uma irmã que acabou de nascer e ele já é mais novo, ele já é mais velho, né? Ele já está na latência, então ele lida bem com essa nova criança. E se a gente pensar que a própria história é o processo de reparação dele mesmo, né? O próprio afeto dele, ele lida bem, vira, né? A rivalidade vira cumplicidade, a hostilidade vira ternura. Já na história do Sid, a irmã dele parece ser muito próxima da idade dele, né? E aí isso me leva a pensar no que o Lacan diz. Uma criança perto do desmame, quando entra um intruso, ela pode sucumbir a uma psicose, né? Então, será aqui que esses brinquedos que ganham vida e perseguem ele, não se trata de uma psicose? A pergunta que eu lancei. Então, o brincar, ele é... Pode falar, Carol. Eu fiquei com uma dúvida sobre, em relação a essa questão da esquizofrenia, né? De poder desencadear uma esquizofrenia, mas seria só uma manifestação ou seria uma entrada na estrutura psicótica? Eu fiquei com essa questão. É uma excelente questão. Ele vai responder não ainda como estrutura, porque o Lacan, aqui nessa época, ele ainda não era estruturalista, vamos dizer assim, né? Mas esse livro ele já vai falar, porque o tema da psicose é um tema que ele se interessa muito. E aí aqui, ó, nos próximos capítulos, ele vai dizer aqui, ó, ele vai trabalhar os complexos familiares em patologia. Então, ele vai trabalhar as psicoses no tema familiar e as neuroses familiares. Então, mais para frente, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da psicose. Ele não deixa claro aqui, nesse texto do complexo de introdução, se é uma psicose, até porque a ideia de estrutura ainda não existe na teoria dele. A gente está em 1938. Então, o que eu te responderia aqui, né? Por esse texto... Espera só um minutinho que meus cachorros estão... Então, te respondendo, por esse texto, não tem como a gente dizer que seria uma estrutura psicótica, porque não tem ideia de estrutura ainda, né? Mas acho que vale a gente pensar num Lacan pós, né? Só que ele não fala tanto dessa questão depois, né, do complexo fraterno. Mas é uma boa pergunta. Eu vou até ler vou reler, eu já li, vou ler de novo essa parte da psicose que ele fala aqui, até porque ele fala também, ele cita nessa parte, irmãos, quando perdem os pais muito cedo, ou né, ficam sozinhos, esses irmãos muitas vezes se juntam, ou gêmeos, ou irmãos com idade muito próxima, se juntam como um par, né, um duplo, e isso pode gerar psicoses. Então, se a gente pensar, até em filmes que a gente tem irmãos muito próximos, que se juntam, que não tem uma figura parental, não tem uma figura acima, muitas vezes a gente se depara com filmes onde esses dois são psicóticos, né? Ou um é psicótico, ou um dos dois é psicótico, né? Até documentários reais, eu lembro de um que é os Irmãos Fernandes, eu acho que é isso, Irmãos Fernandes, tem na Netflix, é um documentário de casos onde eles mataram os pais, dos dois irmãos, eles não são da mesma idade, mas são próximos, e se você reparar, um dos irmãos parece ser bastante perverso, e o outro já, não sei se sucumbe a uma psicose, né, ou uma neurose, que tem culpa, mas essa relação com os irmãos, ele diz aqui numa passagem, e depois eu leio para te responder melhor, mas ele fala que pode sucumbir à psicose, o duplo. O que me vem à mente é o Cisne Negro, por exemplo. Fiquei pensando no filme do Cisne Negro, não sei se vocês já assistiram, mas ela é uma bailarina, e ela é a mãe, né? Mas parece um duplo. Se você assistir, às vezes eu fico pensando se no Cisne Negro se trata de uma neurose obsessiva que sucumbe a uma psicose, porque ela tem alucinações, a hora que entra uma outra pessoa, que poderia ser um intruso, que entra a outra bailarina, que é a bailarina que representaria o Cisne Negro, poderia ser esse intruso que chega, esse irmão que chega, e que é uma projeção do que ela não é, né? E isso nesse filme tem muito lance de jogo de espelhos. São meus cachorros.
tem muito lance de espelho, né, espelhamento, ela também alucina que ela tem uma relação sexual com essa outra bailarina, né, então é quase como eles se juntando, né, se misturando, e ela delira, ela tem alucinação, então a gente poderia interpretar quase como manifestações psicóticas, né, e isso acontece quando entra o duplo, quando entra essa outra bailarina, é quando ela começa a ter os surtos, né, e claro, a pressão excessiva do balé. E a relação com a mãe também, que é muito maciça, né? A mãe, ele sempre presente. Você fez um comentário anterior que faz uma ligação com isso também. Uhum, exatamente. Então, aqui, pelo texto do Lacan, não podemos dizer que é necessariamente uma estrutura, porque ele ainda nessa época não falava de estrutura. Tanto que ele fala, ele deixa em aberto, né? Ele diz que poderia ser uma psicose esquizofrênica, o que faz muito sentido com o Cid, porque ele fragmenta todos os brinquedos, né? E ele supostamente está vendo brinquedos ganharem vida. Ou poderia sucumbir a neurose hipocondríaca, que eu interpretei como sendo uma fóbica, de repente de um arranjo fóbico, ou impulsos perversos, que é quando a criança vai atacar a outra criança, né? Essa coisa de sufocar ou tentar agredir a criança, foi o que eu interpretei como impulsos perversos, e aí não uma estrutura, ou uma neurose, uma culpa muito obsessiva, né? Que aí é o quê? Aí, nesse caso, é diferente do impulso perverso. O impulso perverso põe para fora, machuca o outro, né? Machuca o bebê. Na culpa obsessiva, nesse caso, ele machuca a si mesmo, né? Numa culpa de ter odiado o objeto. Na culpa de ter fantasiado, talvez, aniquilar esse objeto. E aí tem uma culpa obsessiva, né? Mas eu arriscaria dizer que talvez ele esteja falando de uma psicose mesmo, aqui, né? E pensar no CID dessa maneira, poderíamos pensar que, sei, e aí, voltando para o brincar como dispositivo, então ele é um dispositivo de simbolização, né? Então, o brincar permite simbolizar ansiedades, fantasias, conflitos inconscientes, isso está na Klein e está no Winnicott também. Ele é um ato sublimatório, então, no brincar, a criança pode colocar ali afetos que ela não pode colocar, por exemplo, no irmão, então ela pode brincar com a boneca e desmantelar a boneca, né? Pode colocar tudo isso no brincar, e ele serve para estruturação psíquica também, né? Se a gente pensar que é o não brincar que se tem associação livre, então, que se articulam. Então, o brincar é um campo de vicissitudes pulsionais, abertura para inscrição, experimentações e estruturação psíquica. Então, a criança pode recriar, destruir, criar, recriar, destruir, consertar, montar, remontar. Tudo isso não faz de conta que está valendo para ela. Maria, quer falar? Não. Aí coloquei aqui uma imagem dos dois amiguinhos agora, no final do filme. E aqui algumas referências, né? Do Lacan, no livro que eu falei, da Klein, referências do Freud, no Winnicott, na Melanie Klein, e alguns trabalhos que eu li também, alguns artigos, então, para quem tiver interesse. Acho que é isso. O que vocês acham? Vamos lá. Olha, eu achei bem interessante, viu, Mariana? E assim, você é jovem, né? Você traz todo um vigor diferenciado aí, filme. Esse filme aí já é bem antigo, é um filme gostoso e que nunca cai, né? De, de moda. Esse filme, eu gosto muito de Steve Jobs e eu li a biografia dele, e ele que comprou a Pixar lá no comecinho, que ele teve que pegar o dinheiro. E quando saiu o primeiro Toy Story, ele pôs os filhos dele para assistir antes de lançar. E ele falou, gente, é uma coisa fantástica. Não é um filme para criança, definitivamente não é um filme para criança. Porque você viu quanta coisa do consciente, do inconsciente, das estruturas, né?
que, que apareceram aí. A amiga falou aí da esquizofrenia, né? E da psicose. Então, a gente vê que tem sim uma diferenciação, você falou do Cid lá, para mim ele é um perverso, né? Nem acho que ele é psicótico, acho que ele está mais na estrutura perversa mesmo. Mas aí é análise assim da gente frente ao nosso entendimento, né? Mas é claro que quando a gente vê essa perda lá no começo, quando ele estava todo assim confiante, ele tinha essa confiança, ele tinha o amor só para ele, né? Então ele jamais pensava que ele podia ser deixado de lado, né? Então eu acho que é mais por aí, dessa confiança dele. Achei que foi boa essa apresentação, é muito bacana, viu? Gostei bastante do que vi aí. Obrigada, viu? Ah, obrigada. Olha só, como a gente está analisando uma história, né? A gente não está fazendo de fato um diagnóstico e tudo mais. Então isso dá um pouco de liberdade para a gente pensar as possibilidades, né? Então, de fato, ele parece também um perverso, né? Tem essas características também, né? Tanto que eu coloquei como sádico, né? A criança sádica. E isso eu acho que isso levanta para a gente pensar essas relações e como isso aparece na clínica. Então, nem sempre ou somente a queixa vai vir sobre mãe e pai, mas muitas vezes sobre que lugar se tem no mundo, ou seja, que lugar na fratria, que lugar na comunidade. Então, o conflito com o irmão, o conflito com a irmã, com o primo, isso aparece demais, né? Ou com o colega de trabalho, né? Ciúme, desrespeito sobre fratria, né? Então, acho que é um tema que a gente fala pouco, mas ele é a base do que a gente trabalha no complexo de Édipo. Né? Como eu falei no começo, para ter pai e mãe tem que ter filho, senão é um casal parental, não são pais, não é pai e mãe, né? É um casal. E isso aparece muito na clínica. E como é que a gente vai manejar isso? Como é que a gente escuta? De onde isso está vindo? Que lugar é esse? Né? Se a gente pegar o totem do tabu, do Freud, só se mata o pai porque se tornou de horda, virou fratria. Eles se juntam e matam o pai. Né? É só por isso que a gente tem o parricídio, da qual é proibido, é a proibição, né? É o tabu. Mas é porque houve esse movimento. Sem esse movimento não teria acontecido isso. Né? Então, o quanto a gente precisa poder ouvir as relações horizontais. E aí, dá para ir além, tem outros mitos, tem outras histórias, e tem, inclusive, essa relação de quem é o primeiro filho, o segundo filho, né? Eu gosto de perguntar, quando chega um analisante na entrevista, eu já pergunto, tem irmão? Eu sempre pergunto, tem irmão? Qual a diferença de idade? Tudo isso vai situando a gente em que tempo esse irmão chegou, que tempo mais ou menos ele estava, que idade ele estava, né? Como isso pode ter sido recebido. Então, por exemplo, quando uma criança tem um irmão e ela já está na latência, ela já passou pelo Édipo, ela já está na latência, muitas vezes os sentimentos desse irmão em relação ao pequeno é de proteção, né? Porque está identificado ao pai ou à mãe, e usa esse irmãozinho como aquele que eu vou proteger, né? Porque ele é pequenininho. Agora, quando chega junto, né? Quando chega muito perto, muito próximo, não está elaborado, ele é um rival, ele toma meu lugar, né? Então, tudo isso muda em relação como o sujeito vai se relacionar depois na vida. Quando a gente atende criança, isso fica muito contrastado. Né? Muitas vezes a criança já chega dizendo, ai, bati no irmãozinho, ai, não suporto, né? Ai, não aguento. Muitas vezes o conflito, os pais vão dizer, ai, eu trouxe ele aqui porque ele fica batendo no irmão, dá problema, ou briga com os amigos na escola. Né? Essa queixa é uma queixa que vai falar de fratria, né? De relação, de lugar. Isso vai falar de lugar, né? Que lugar a gente ocupa. Mesmo que a gente não tenha irmão, a gente tem um lugar na comunidade. Agora, quando é adulto, muitas vezes isso fica um pouco mais, não fica tão contrastado, mas ele existe. Né? E a inveja, eu gostei muito de pensar essa coisa da inveja e do ciúme, né, da Klein.
Então, eu queria trazer isso para vocês, isso está sendo meu tema de pesquisa, eu sempre escuto bastante isso na minha clínica, eu escuto muito a questão da fratria na clínica, e eu queria compartilhar, porque eu acho que esse desenho é maravilhoso para pensar isso, né, e é isso. Eu adorei, eu não tinha ouvido falar ainda no complexo de fatria, fatria, isso. E eu trabalho em escola de educação infantil. E é muito interessante que realmente, né, você trazendo toda essa correlação com o filme, realmente, e isso nos estudos não aparece, isso fica realmente para lá, né? E como isso é importante, né? Porque realmente se coloca ali as figuras parentais e os irmãos e irmãs, né? Eu lembrei até do pequeno Hans, que fala das crianças ali, mas é isso, não tem destaque, né? A relação entre eles não tem destaque. E uma outra coisa que me veio aqui à cabeça sobre o ciúme, né, que você falou a questão da identificação, mas também pode ter a projeção, né? Eu estava pensando nisso também, a questão, nesse caso aí, né, a identificação, mas pode ter a projeção também, né? Na Klein tem o conceito de identificação projetiva, né? Não é no Lacan, mas na Klein tem, sim, esse lugar de projetar, porque a Klein vai falar que tem um movimento na passagem do esquizoparanoide para a posição maníaco-depressivo, tem o split off, né, o split out, né, o que seria uma clivagem, mas ela chama de split, né, no conceito kleiniano. E aí, na inveja, esse split é projetado no objeto que precisa ser destruído, né, ou o objeto de destruição é projetado para dentro e aí a pessoa se autodestrói, né? E a gente pode pensar em melancolia também, né? Quando o sujeito fica ali se depreciando, né? Ou quando ele se coloca nesse gozo mortífero de bulimia, de drogadições, adicções, né? É destruindo o próprio corpo, identificado com o objeto mal, né? Pensando na Klein, na teoria kleiniana, né? E você trabalha em escola, e isso surge, briga de amigo, briga na turma, acontece muito na adolescência, isso também é muito tema na adolescência, quem atende adolescente, eu sou a excluída do grupo, ou eu sou o que ninguém liga, ou eu sou o menos prioridade, ou, sabe, fizeram um grupo sem mim, ou não me chamaram, eu fiquei de fora. Muitas vezes isso em adulto também, eu venho escutando muito esse lugar de um incômodo em se sentir de fora de uma situação, de um evento, então eu preciso estar. Se todos os meus colegas, ou se toda a minha família vai para determinado lugar, eu tenho que estar junto. Aí a gente pergunta, por quê? Causa uma angústia enorme nesse sujeito saber que está todo mundo lá, menos ele. Isso também pode falar das relações de fratria, na relação fraterna, de qual é o meu lugar. Eu não tenho lugar, se eu não estiver lá, me colocando no meu lugar, eu vou perder minha posição, né? Se eu não tiver, isso também vai falar com a gente na relação presença e ausência, né? Então, se eu não estou super presente, a ausência é perda, de fato, é vivido como perda, né? Então, se eu não estou lá, eu não vou ser lembrado, sabe? Ou precisa, como é que a gente fala? Precisa ser visto para ser lembrado, né? Então, isso também vai falar com a gente nessas relações de fratria. Por que eu tenho que estar junto no grupo? A adolescência tem muito isso. A adolescência é pura experiência de fratria. É experiência de grupo, é experiência de identificações, né? Os ciúmes aparecem muito aí, ciúmes de amigas, né? Aí tem sempre um que é o queridinho do professor, e ele muitas vezes é jogado para fora do grupo, não se enquadra, não se encaixa no grupo porque ele é o queridinho do professor, né? E aí a turma se junta contra o professor, né? Para tirar sarro do professor, para ir contra o professor. Isso é uma experiência do totem e tabu, vista pelo ângulo da fratria. Né? E aí? Bom, eu adorei. Adorei, e eu fiquei impressionada quanta coisa você tirou, assim, do filme. Ontem eu né, fiz algumas ligações, mas
não esperava, assim, tanto tema, tanta coisa. Eu amei. Gostei muito. Que bom, gente. A gente pode depois, eu posso ampliar isso, a gente pode trazer a Priscila também. Que bom. A gente pode falar mais clinicamente sobre isso que aparece. Pode brincar com vida de inseto também. Tem muita coisa legal para trabalhar nesse tema, né? Mas é isso, gente. Que bom que vocês gostaram. Muito obrigada por estarem aqui comigo, compartilhando esse tema comigo. E próximo encontro é o Anatomia de uma Queda. E aí é debate. Quero que vocês assistam e venham falar o que vocês acham, né? Quem vocês acham o que aconteceu, né? Que o grande mistério que a gente nunca vai saber de fato é o que aconteceu com esse pai, né? Inclusive, para quem não assistiu Anatomia de uma Queda, é isso. O menino sai, os pais estão brigando, ele sai, quando volta o pai está morto, né? O que aconteceu? A mãe jogou, ele se suicidou, e aí eles vão fazer uma investigação num tribunal, e no fim vai ter uma decisão, como o tribunal vai ter que decidir de alguma forma, mas não se tem prova suficiente do que aconteceu. Então, a gente vai ter que ir por nós, né? O que a gente sentiu, o que a gente acha. Eu quero promover essa discussão aí com vocês. Eu vou tentar participar. Tenta participar, vai ser legal. Então tá bom, gente. Um bom final de semana para vocês. Muito obrigada e nos vemos nos próximos. Vou pensar no próximo filme de sexta, que a gente pode trabalhar, e vou propor lá no grupo. Tá bem?